Bom dia. Que dia é hoje? Dia... Terça-feira. Dia 13. 13 de outubro de 2009. E você, bem-vindo. Nós estamos felizes de estarmos juntos aqui, hoje com nosso amigo Vitor, nos dando a alegria de estar conosco, o querido Jack e o Elmo. O Elmo, que semana passada estava aqui com a gente na terça-feira, que é o dia dele vir, sempre. E aí, não sei se você lembra, mas foi terça-feira passada que a gente estava aqui e fomos abrir o site para começar o Papo de Graça e ter aqui a imagem como preview para nós, retorno para nós, quando vimos que o site não estava abrindo. E aí já ficamos preocupados daqui mesmo. O Elmo foi ali ver o que era. Assim que acabou o programa, ele saiu correndo para casa e logo depois o site estava fora do ar. Eu já dei uma noticiazinha sobre isso lá no próprio site, depois que a gente voltou ao ar. Mas na realidade, o que aconteceu, meu querido Elmo? Na verdade o site foi atacado mesmo por um script, né? Uma invasão no banco de dados diretamente. Mas isso já foi o segundo ataque? Esse é o segundo, e que realmente foi obrigado, nos obrigou a colocar o site temporariamente fora do ar. Mas por causa desse. Agora, antes desse ataque mais violento, a gente já vem sofrendo uma série de outras tentativas que é chamado de SQL injection. Então o indivíduo, ele entra no site caiofabio.com e ali dentro ele fica horas e horas maquinando uma tentativa de conseguir um acesso indevido. Achar uma brecha. Achar uma vulnerabilidade. E ele injetar um código malicioso. Então funciona assim mais ou menos. Ele vai lá no site, aí tem um campo para buscar cartas, por exemplo, fazer uma pesquisa. Então ele coloca uma palavra para pesquisa e adiciona um código malicioso ali dentro, tentando um acesso ao banco de dados, que isso é chamado de SQL injection. Ele tenta injetar uma instrução SQL, tentando fazer acesso ao banco. Nesse caso, a gente já vem prevenido, porque o desenvolvimento já tem que ser trabalhado com segurança, né? Então esse tipo de ataque, ele não tem sido bem sucedido no site e não é de hoje. Mas o que me assustou é porque... Acontece com que regularidade? Dos dias em que eu tenho observado, quase que uma vez por semana alguém está tentando fazer isso. Mais ou menos por aí. Então ele não é de hoje, sempre tem isso aí e não é nem novidade. Tanto é que ele não é bem, esses acessos não são bem sucedidos. E isso é acesso feito por pessoas, indivíduos, né? O cara fica ali tentando, e interessante que a gente consegue traçar um perfil do indivíduo e consegue chegar até a casa, se eu quisesse, e se tivéssemos a necessidade. Porque não existe uma forma dele fazer um acesso como esse e não deixar os rastros. O que muita gente se engana é que na internet não existe esse anonimato todo. Há uma sensação de anonimato. Um delegado da Polícia Federal me falou há uns 4 anos atrás que essa era a maior ilusão do mundo, que eles adoravam quando faziam coisa via internet, porque era igualzinho pegar assim, o mapa e sair andando atrás até chegar no cara. Verdade. Então, com menos de 24 horas, eu já identifiquei o IP, tenho até as coordenadas geográficas de onde partiu a injeção. Pronto. Agora, o que acontece é que pode ter sido daquele local? Não, pode ser o que a gente chama de zumbi. Então, o computador de alguém é infectado para, a partir daquele ponto, efetuar um ataque. Então, são computadores falsos. Veio da Coreia para cá? Nesse caso, veio da Coreia. Então, se a gente quiser, chegaria até esse computador, identificaria o ataque ali e talvez a gente chegaria no ponto de partida. Isso aí não é uma coisa muito difícil de se fazer, não. A única dificuldade é, às vezes, questões legais, né? Porque você tem posse de um número IP que identifica uma máquina. Um IP é uma identificação única na internet. Então você tem aquele número IP, ele significa que alguém naquele dia
naquela hora, naquele momento, estava usando aquele endereço. Então você tem como chegar a ele através dos servidores, que são obrigados a manter um log de acesso. Agora a questão é você convencer os servidores, né, a fornecer essa informação. Hoje só com ordem judicial. E, portanto, para a polícia é uma tranquilidade. Tranquilidade. Eu fiquei admirado, porque sou de uma geração que quanto mais o cara deixar pegada no chão, impressão digital no lugar, fizer sujeira, alguém vir saindo, entrando, melhor para achá-lo. Aí esse delegado me falou, não, a internet é uma maravilha. É verdade. A gente vai atrás, chega no lugar. Ele pode bater aqui, bater ali, você só vai seguindo e tal, mas chega nele. E eu fiquei até surpreso. Na minha ignorância, eu achei que daria mais trabalho, porque é uma coisa que é um leigo como eu, é um santo grau, né? Você não sabe o que está rolando ali dentro. É uma mágico, sensação né? mesmo, mágico, mágico. de totalmente anonimato. mágico. Por isso que eu uso a palavra sensação. É uma impressão realmente falsa de que você está sozinho dentro de um ambiente, está na sua casa, você e uma máquina, e ali acha que você está sozinho, que ali você pode fazer de tudo, que ninguém vai te pegar. E não é por aí. Pelo contrário, né? Aqui no mundo real, mundo presencial, um crime aqui no mundo presencial é muito mais difícil de ser localizado o criminoso do que na internet. Isso aí é fato, Só me tranquilidade. esclarece uma coisa, que você falou que uma vez por semana há essa invasão no site Uma do Caio. tentativa, né? Tentativa. Sem sucesso. Isso aí é tranquilo e o site já é blindado para esse tipo de ataque. Ele estava dizendo que todo dia tem lá 2 milhões que você falou de... Por dia eu consigo mapear mais ou menos 1 milhão aproximadamente 1 milhão de logs, de linhas de código por dia. Então é o seguinte, você entra lá no site www.caiofabio.com. Pronto. Isso já gerou um log dizendo para mim que hora você entrou, qual o número do teu endereço IP e qual foi a primeira página que você acessou. Você deu o primeiro clique, não interessa onde, gerou o segundo log de acesso. Endereço IP, data, hora e o que você está fazendo. Então imagina isso no mundo inteiro e todo mundo acessando o site, contando por pessoa, por computador fazendo acesso. Então é muito fácil de se chegar a isso. Agora, esse tipo de acesso individual e tentativa de ataque, ele não afetou o site. Agora, o que a gente teve problema realmente foi com esse outro ataque mais violento, e que não foi um ataque específico ao seu site, mas tem uma infinidade de outros sites a esse exato momento com o mesmo problema, com esse ataque na internet agora, muitos dos quais nem se deram conta ainda que estão com problema. Que demora tanto a perceber? E por Porque que pra gente foi tão rápido? Porque, na verdade, é o seguinte, o site Caio Fábio, ele tem uma estrutura bem definida, muito clara. Até porque, como eu desenvolvi tudo, eu conheço detalhes. Até o tempo de resposta do site, ele é sensível. Então, um tempo a mais diferente, como o caso desse, demanda ali alguma coisa aconteceu. Alguma coisa tem de errado. Então, em um único clique para me ver o código-fonte, eu identifico, ó, isso aqui tem uma linha de código aqui indevida, que não deveria estar. Pronto. Então, isso é uma forma fácil, simples de identificar. Ali é pegada, né? Rapidinho. Aí agora, alguma coisa aconteceu de errado. Então, qual é a próxima providência? Vamos ver da onde partiu isso aqui. Eu não posso agora imediatamente simplesmente remover aquilo, botar o site no ar imediatamente, porque senão a porta ficou aberta. Ele conseguiu fazer uma vez, vai fazer a segunda. Então o procedimento foi, tira o site do ar provisoriamente, por quê? Porque é um script malicioso tentando atacar o computador de quem acessava o site. Então o site ficou temporariamente fora do ar, enquanto eu fui estudar os logs de acesso para descobrir de onde partiu. Então, nesse momento que eu identifiquei que esse ataque violento partiu de um acesso direto ao banco de dados, não passou pelo site. Então isso talvez tenha sido que um roubo
de credencial, talvez um roubo de senha, e isso é feito por software. Então não foi uma pessoa, um indivíduo malicioso, nem digamos que tenha sido aqui do Brasil, não acredito que tenha uma intenção, vou lá danificar o site do Caio propositalmente. Não, nesse caso não. O caso anterior que eu falei, sim. Nesse caso, não. Então é um software rodando, disparado, para tal dia, tal hora, fazer um ataque em massa a todos os bancos de dados que tem essa configuração, com determinadas propriedades. Aí ele consegue, o acesso corre lá. Agora é claro que ele descobriu a senha do banco de dados. O software fez esse acesso. Então, identificado isso, a primeira providência foi troca de senha do banco e fazer alguns ajustes de configuração. E o segundo passo é a comunicação aos servidores que alguma coisa conseguiu acesso. Então, talvez uma falta de uma atualização, algum ajuste necessário. Feito isso, aí vamos para o caminho. Agora vamos restaurar o banco de dados para uma data mais próxima e inferior à data do evento. Por isso nós perdemos um dia. Então a gente conseguiu voltar um dia no tempo. Então hoje a gente tem como uma forma de segurança, de backup, de 7 dias. Então hoje é feito um backup e guardado com a data de hoje. Amanhã, e durante 7 dias isso acontece, rotativo. Então, tanto do site quanto do banco de dados. Então, se a gente precisar voltar até 7 dias atrás, possível é. Não com tranquilidade. Então é bem simples de entender, porque olha só, a segurança hoje ela é baseada em 3 pilares, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Então, confidencialidade é o seguinte: você tem que ter as informações disponíveis somente para quem é autorizado a ter informação. A integridade é garantir que os dados estejam íntegros, realmente os dados sejam reais, aquilo que foi colocado. E disponibilidade, que os dados estejam disponíveis na hora e no momento que for preciso. Então, nesse caso, a gente foi atacado pelo primeiro ponto, que foi a confidencialidade. Descobriu-se a senha do banco de dados, infelizmente. E pelo segundo item, que é a integridade. Com isso, o software conseguiu quebrar a integridade dos dados, inserindo um código malicioso. Eu fico pensando aqui, o que leva um espírito de porco a atacar o teu site? É o espírito de porco. Vários. Mas o Elmo estava dizendo que quase não tem dia nem semana que não tentem entrar de algum modo, criar alguma coisa e tudo mais, né? Mas é interessante, igual um pichador. Sim. Visual. Exatamente. É um cara que sente um grande prazer de gerar esse tipo de vandalismo, de desconforto, de interrupção. Isso dá uma sensação de poder a ele. É um serial killer virtual, né? Aí o cara vai, quanto mais ele vai acumulando sucessos, mais tesão ele vai sentindo em fazer isso. E no fundo é poder, né? É poder. É chegar e dizer, tirei do ar isso aqui. Eu aqui no meu anonimato, não sou conhecido, ninguém sabe de mim, eu não existo para as pessoas, mas eu tenho o poder de fazer com que aquilo que para elas exista com importância deixe de estar disponível por um tempo. Existe muita... Não dá nem para chamar alegria, porque a alegria necessariamente precisa ser oriunda do amor, ela é fruto do amor, né? Mas existe uma satisfação mórbida, adoecida, em muita coisa desse tipo. É igual o cara, a multidão que se reúne para gritar crucifica-o, crucifica-o, enforca-o, enforca-o. Tem um monte de espíritos que arrancam prazer da morbidez, né? Ou da ação perversa. E isso tudo é fruto de muita insegurança, na maioria das vezes. A gente, se for ver o histórico psicológico, é um cara
totalmente sem alegria na sua própria identidade, ou pessoa, ou no que faça. Se for ver atrás, está cheio de amargura, inveja, ciúme, frustração, sentimentos de impotência que são bons. Impotência é uma coisa maravilhosa, você se dá conta da sua impotência, mas nesse caso não. É como um reflexo a uma vontade de poder que não existe. Aí a impotência se transforma num espírito de vingança. Eu vou me vingar pela minha fraqueza e ao mesmo tempo vou demonstrar que eu tenho poder, né? Eu não sou reconhecido, mas está aqui. Aí as viagens na cabecinha no cara desse são muitas, o resultado é quase sempre o mesmo. Você for observar o dia a dia dele, a vida dele, os modos dele, a cabeça dele, as fragilidades são mais ou menos padrão, né? As expressões é que são diversas. No caso desse sujeito aí é pichação virtual, invasão, não sei o que e tal, mas outros, pelas mesmas pulsões, fazem outras coisas. Um encaminhamento diferente apenas. Mas logo, logo, Vitor, você como psicólogo vai estar atendendo cada vez mais as doenças decorrentes da relação com a internet e outras coisas mais. E pelo fato de que eu estou aqui conectado, recebendo milhões de cartas há alguns anos, o meu nível de exposição às loucuras internetianas é imenso, enorme, diário, numa quantidade que às vezes quando eu falo a respeito me dá a sensação de que o pessoal que está do lado de lá fica achando que é meio exagerado. Mas é que é difícil ter gente que tem o banco de dados, de informação e com elas muitas vezes as loucuras internetianas, com a fartura com a qual eu venho colecionando esse tempo todo. Não só aquilo que pela internet se gera, se produz, se libera para o cara, porque um sujeito desse, na vida real, às vezes é um cara que não levanta nem a cabeça se você cumprimentar ele direito no elevador, né? Se medo da vida, medo de tudo. Se uma menina chegar e dizer, rapaz, você está cheiroso hoje, e ele se sente galanteado, mas ele... A autopercepção dele é tão pequena, se sente ameaçado, incapacitado, impotente, não sei o quê. Ele vai acumulando a sua síndrome de anonimidade forçada, o seu desconhecimento ou não reconhecimento público como ele desejaria, ou todos os outros elementos de fantasia, de poder, de ser percebido, ou os elementos vão de pulsões sexuais a maus tratos familiares, vão de impossibilidade de se relacionar com uma menina, a incapacidades outras relacionais em outras áreas. Enfim, se você for ver a pessoa real, ela é quase sempre de um certo perfil. Raramente você veria, exceto quando existe aquela objetividade de criar um problema para vender uma solução, que é o hacker profissional. Isso. Esse aí não, esse aí pode estar com uma Ferrari na porta, tirando a maior onda com as mulheres, se sentindo o rei do mundo, ele vai pelas outras razões. Esse é um cocainado do negócio. Esse indivíduo, esse outro do que você está falando, a gente chama de cracker, na verdade. Que ele só é um vândalo mesmo por prazer, para danificar. E o hacker, na verdade, é uma figura respeitada, porque é aquele cara que faz, mas ele tem propósito, ele tem um interesse financeiro, porque afinal de contas é uma atividade bastante lucrativa, tá? Então você consegue destruir um site, derrubar e vai criando um nome em cima da tua especialidade, e aquilo depois vai ser objetivo de contratação. Você vai ser um cara de alto custo para muitas empresas, realmente. Acho que esse filme aí que passou há uns 4 anos atrás com o DiCaprio, Prenda-me se for capaz, que é baseado numa história real,
de um grande estelionatário, ladrãozinho, safado, sedutor. Hein? Se ele vivesse nos dias de hoje. Ele tá vivo. Não, mas se estivesse atuando como atuou naquele hacker, tempo. Ele mora em Connecticut e foi contratado no fim, né? O Tom Hanks faz o papel do delegado que vê potencial no maluco, no ladrão, no charme deles. Pô, esse cara é um desperdício. É um talento, né? E investe, acredita, e joga jogos de confiança com ele, vai forçando o cara a ter que se confrontar com a confiabilidade do outro acerca dele, a confiança do outro nele, vai produzindo todos os desconfortos de um traído para ver se o cara faz a opção pelas escolhas de fidelidade, de compromisso. Ele joga pesado. E é interessante que ele faz o caminho inverso. Eu estou me lembrando aqui do filme, né, que a relação desse rapaz se constrói com o pai dele. Numa, vamos dizer assim, numa perspectiva de desconfiança total, né? O pai o ensina a desconfiar. E o pai o ensina a malandrar. Quer gozar com a dele, quer continuar gozando com a dele. Exatamente. O pai fica impotente para tudo aquilo, porque ficou sacado, manjado demais, envelheceu na malandragem. E viu no filho jovialidade, beleza, charme, inteligência e uma imaginação muito maior do que a dele. Ele que já vinha catequizando o menino desde pequeno sobre o charme do engano, Exatamente. o charme do engano, instilou no garoto uma autossedução em relação àquela figura que tinha sido construída. Ele ficou seduzido pela imagem que o pai criou de si e para ele. Aí ele entrou de cabeça. E deu aquele trabalho todo e tal. No fim encontra alguém que chega e diz, não, esse cara pode ser reversível, investe nele. E o cara virou o maior especialista americano de desenvolvimento, de programas, de aperfeiçoamento, de identificação de tudo quanto seja counterfeit, de falsificação, estelionato, não sei o quê, porque o olho do cara era um scanner. Era um talento extraordinário. Aí passou a ficar milionário vendendo serviço para os bancos do mundo inteiro, segurança de banco de dados, segurança de produção de cheques, segurança de não falsificação de documentos, identificação dos principais sinais, quais os materiais, as tintas, isso, aquilo, pesquisando sempre os maiores avanços no mundo químico que poderiam produzir falsificações melhores, enfim. O que se diz é que ele foi o maior desenvolvedor de aparatos de segurança contra a falsificação de dinheiro e documentos na história. E o cara começou... No crime, né? No crime. Na década de 60, 70. No tempo em que a aeromoça era o máximo e ser aviador era a sedução das seduções. E nessa época aí foi que ele fez o caminho dele, a história dele. O caminho dele do crime para a lei, né? Do crime para a lei, da sedução para a ordem comprometida com o bem social. É interessante a viagem do cara. Muito interessante. Eu adoro ver esses filmes de redenção humana, de ver assim as reviravoltas. Agora, um dos filmes que eu não vi quase ninguém comentar, mas que me impressionaram profundamente, por outras razões, acho que é porque na época eu sentia um sentimento muito semelhante àquele ali. É um filme com o Jack Nicholson, chamado A Promessa, não sei se vocês já viram, em que ele é um detetive que vai ficando velho, aposenta, mas antes da aposentadoria houve um crime e ele ficou extremamente impressionado com o crime, envolvia uma criança. Ele teve intuições fortes a respeito, mas não tinha comprobabilidade. Aí ele aposentou-se, mas fez uma promessa à mãe que tinha perdido a criança de que aquilo não ia acontecer mais, ele ia achar o criminoso.
Aí nesse processo, já de aposentado, ele encontra uma mulher que tem uma filhinha pequena, aquela coisa toda. Ele era um solitário, meio ermitão, esquisitão, sem família, sem nada, muito só, muito infeliz. Ele acaba desenvolvendo uma amizade, se apaixona pela pessoa, apesar de ser esquisito demais, ela se apaixona por ele. A filha da menina desenvolve nele sentimentos paternos que ele não sabia nem que tinha. Ele vai ficando mellow e doce e gostoso e tal. Começam a formar uma familhinha, mas ele com aquela fixação em ter que descobrir quem é o cara que anda pegando as crianças. Quando desenvolve uma suspeição sobre um pastor maluco na cidadezinha, vai juntando, conversa com a mãe do cara, começa a ter insinuações de que possa ser ele, vai observando o cara e vai ficando surtado com a ideia de que é o cara mesmo, mas não tem nenhum modo de apresentar concreções a respeito, mas já não tem dúvida. Até que ele consegue convencer os amigos da polícia onde ele trabalhava para fazerem uma espreita para pegar o cara, porque ele já desconfia que o cara está tendo acesso à garotinha, que agora é enteada dele, por pouco tempo ainda, mas ele já é apaixonado pela criança. Monta aquele esquema policial, ninguém queria ir, todo mundo achando que ele estava viajando, que ele estava muito fixado, não sei o que e tal. Vão para lá, montam a guarda e o bicho não chega, e ele surta, porque ele tem certeza que ele vai chegar, os caras vão embora, os da polícia. Ele fica alarmado, botou a criança de isca, sem autorização da mãe, de ninguém, mas usou a criança para pegar o cara de tão obcecado que ele estava. Quando não chega ninguém, ele continua sozinho lá, a polícia vai embora, ele com aquela arma, surtado para lá e para cá. De repente a mãe da menina começa a juntar duas, vai atrás, encontra a garota lá e ele com aquela arma na mão, igual um patético. Recebe aquela bronca cósmica, você é um doido, a gente confia em você, você é um maluco, não sei o quê. Vai embora com a menina e ele continua lá naquele desespero, porque ele sabe a verdade. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam falando sobre epistemologia, né? Ele sabe a verdade e ele não tem nenhum elemento humano, objetivo, comprobatório, factual, de qualquer resolução de natureza presencial a mostrar. Ele está aprisionado a uma convicção subjetiva, virtual, íntima, intuitiva, e que para ele é mais poderosa do que o sol, a lua, as estrelas, qualquer coisa ele sabe, mas sabe só para si. E ninguém mais vai poder saber. Por quê? Ele estava certo, o pastor era o tarado. E o pastor tinha cantado a menininha. Tinha criado já um mundo imaginário. A garotinha tinha ido para o lugar por causa da instrução e ele estava certo acerca disso. Só que no caminho da igreja para o lugar onde o cara ia estuprar e matar a criança, e se tivesse chegado, no caso seria preso, chegado na hora aprazada, no caminho o bandido, o tarado pastor, sofreu um acidente de carro, o carro dele incendiou, ele morreu a 1 quilômetro ou 2 do lugar do assassinato, por isso ele nunca chegou, por isso a polícia foi embora, por isso a mãe da menina disse: você é um doido, por isso a menina saiu olhando para ele como se ele fosse o tarado, e por isso ele ficou com a arma na mão, esperando a certeza de um crime que aconteceria e não aconteceu, de um assassino que existia e não chegou, de uma morte que aconteceria e não houve, de uma certeza que ele tinha e que nunca demonstrou, e a mente dele não conseguiu conviver com a certeza da certeza, sem chance de demonstração, e ele acaba sozinho, cuidando de um posto de gasolina, na beira de uma estrada estilo Nowhere to Go, e só poeira. Ele é absolutamente surtado e babante, repetindo para ele sozinho aquela história, morrendo de certeza. Sim, um cara enlouquecendo de certezas incompartilháveis, porque ele ficou num ambiente de uma certeza incompartilhável.
E quando eu assisti aquele filme há uns 4 anos atrás, até escrevi um textinho no site sobre o poder destrutivo das certezas incompartilháveis numa mente que transforma a fixação numa certeza, uma certeza maior do que a necessidade de abrir mão de certezas pela certeza da vida. E aí ele ficou aprisionado, porque na insegurança total dele de ser um cara desfilhado, desmulherado, agora desempregado, desamigado, tudo, a única coisa que sobrava para ele era a certeza dele. E era uma certeza numa área que tinha tudo a ver com a confirmação ou não do significado da existência dele toda como policial. E que se manifestou justamente como uma puxada psicológica definitiva do tapete da sanidade dele como um homem capaz de certezas verificáveis, que o colocou aos olhos de todos como um grande surtado. E ele mesmo não conseguiu lidar com essa interpretação e nem com esse descrédito, porque ele já carregava zero de si mesmo em relação à autoapreciação. Ficou apenas aquela convicção esmagadora que virou um dogma de uma certeza pessoal que o enlouqueceu. E o filme termina com ele ali, falando só Sozinho. sempre naquela coisa. E aí, a minha viagem... Virou um ser ruminante, né? Ruminante. A minha viagem é porque eu estava naquele momento, num momento da minha existência, em que havia uma quantidade enorme de certezas incompartilháveis dentro de mim. Que os amigos chegavam e diziam, esse cara tá doido. Que nada, surtou, não tinha nada na estrada, não tem coisa nenhuma, não tinha isso, não tinha aquilo. E você, quando você vê sozinho o invisível, se não houver dentro de você uma contrapartida de satisfação simples no fato de que aquela não precisa ser uma verificação universal, você consegue se satisfazer com a convicção não compartilhável, como Jesus existiu. Muito eu teria a vos dizer, mas vós não podeis compreender, não podeis suportar. Se o cara não aprender a viver com convicções que não são passíveis de compartilhamento, enlouquece. Mas é para ele poder viver com essa exclusividade ou algo que não se compartilhe, ele tem que ter superado muito a carência interior dele. Ele tem que estar suficientemente integrado, o que não ocorre com o personagem. Que ficou obsessivo naquele discurso porque não tinha um lastro. O lastro para segurar e não deixar o imaginário se soltar. Não tinha nenhuma raiz sólida na realidade, né, ampla de uma existência pequena, porque as pessoas desprezam a coisa mais importante da vida da gente na existência cotidiana. São as raízes mesquinhas, pequenas, mínimas, mesquinha não é a palavra, as raízes pequenas, as raízes simples, o grassroots da existência. Tem gente que fica sempre querendo desenvolver um espigão que alcance o coração da terra. E esquecem-se de que o elemento mais poderoso que existe nesse jardim não tem uma raiz que desça nem isso aqui na terra. É a grama. A mangueira, se você puser uma trepadeira nela de mau jeito, grossa demais, daqui a pouco ela começa a deixar de dar fruto, não sei o que e tal, vai mingando. Essa bicha fica aí 2 anos sem cair um pingo d'água. Na primeira gotinha que bater, isso vai reverdecer tudo. Mas essa capacidade de tendo raízes simples, aderência, aderência, colagem,
é que as pessoas não reconhecem como tendo uma importância enorme. Fica todo mundo querendo desenvolver um super espigão em algum lugar. E vão deixando de aderir, de ir pregando, de ir virando era na parede. Você depende de um aval de um terceiro para se garantir. Não se garante. Né? É verdade. Depende de um aval do outro para a assinatura do olhar. Não, no caso daquele cara ali, Corria desse olhar. se ele estivesse em plena atividade funcional, como policial, o cara do filme, ia ser uma crise, mas não ia ser a loucura. Exato. E haveria tantos outros casos, tantas outras demandas, mas ele ficou com a promessa. O último caso dele, no último dia dele, na última tentativa dele, na última busca de solução de uma carreira inteira, ele fracassa e encontra uma mãe que demanda dele um compromisso sacerdotal, católico, culposo, de enquanto viver para descobrir quem fez aquilo com a filha. E o cara promete, não como o americano diz I promise you, porque o americano diz I promise you como quem encosta o saco, né? Não significa nada. Quando eu comecei a ir para os Estados Unidos, bem novinho, no Brasil, quando o cara diz eu te prometo, pelo menos lá na minha terra, você, meu amigo, vendia o prepúcio, se fosse o caso, mas ia bancar o seu compromisso, meu querido, eu te prometo. Será mais do que qualquer coisa. Eu chego na América, todo mundo diz I promise you. Aí eu dizia, eu fui lá a primeira vez levantar fundos, em 1980. Eu e um missionário da Wycliffe. Aí eu falava no lugar e tal, e chegava aquele bando de americano, todo mundo, olha que lindo, que lindo. I promise you, everything is gonna be alright. You trust it. Aí eu vi aquilo e disse, poxa, o cara está dizendo, olha, eu te prometo que tudo vai dar certo, confia. Você é um homem discreto, ele deve pedir a conta da Vinde ali, vai depositar. Não significa nada. I promise you, em inglês, significa apenas, olha, de todo o meu coração eu desejo que esse negócio dê certo para você. Mas não compromete ninguém com nada, é apenas um desejo de boa sorte. Mas para ele não no filme. Para ele, quando ele disse eu prometo, ele se comprometeu até ao talo com aquilo ali e virou o anti-Isaac da vida dele aquilo ali. Né? Ele virou um Abraão ao contrário. E eu vou pegar isso aqui, porque se não pegar, não há meios de eu continuar vivendo sem satisfazer para mim mesmo. Trazer a mim mesmo a satisfação de que, mesmo fora desse jogo, eu não joguei o jogo em vão. Eu não era alguém porque eu fazia parte do sistema. Eu só fiz parte do sistema como policial e delegado é porque eu carrego essa competência em mim. Lá, aqui ou em qualquer lugar. Então virou também, além de uma coisa afetiva, carinhosa, doída, de compromisso, substituindo o filho que ele não teve, a mulher que ele não teve, a casa que ele não teve, ele fez daquele último caso, a casa, o caso, o fez habitat tudo dele, nele. Né? E quando entrou a outra mulher com a criança e que ele foi morar com eles, aí apenas ele ungiu a doença dele com afetos novos e recentes e com gente concreta, que por acaso tinha uma menininha na história que se tornou alvo e objeto do desejo do cara e do tarado. Esse pacotão todo se fundiu e gerou uma cena extraordinária do cinema. Que o Jack Nicholson faz essas cenas de maluco como ninguém, né? Como ninguém. Como ninguém. Acho que não há em Hollywood ainda um maluco tão legal quanto o Jack Nicholson. E uma vez eu vi uma entrevista dele assim, que ele fez o Coringa no Batman 1. Aquele Coringa descacetado, que só foi vencido por esse rapaz que morreu agora. Faleceu recentemente. Heath Ledger, né? Que ele chegou até a conversar com o rapaz, olha, Jesus, não vai tão fundo, porque eu quase não voltei da minha. E aí eu ouvi um amigo dele dando uma entrevista, que naquela mesma época ele fez, o Jack Nicholson já fez muita maluquice na vida, né?
sei lá, um tal de arrebentar carro toda noite, de tomar porra, entrar em poste, de tudo que é loucura que você quiser. E aí alguém perguntando, escuta, por que você acha que o Jack fez esse papel tão legal do Coruja? Ele não fez papel nenhum, ele se interpretou. Olha, toda vez que você vira o Jack fazendo aqueles papéis ontológicos, ele não está. São justamente os casos nos quais ele se põe para fora. Ele se expressa simplesmente. Se põe para fora. E naquele ali, tanto quanto no Iluminado, no monte de outros, mas naquele ali eu achei legal porque foi um surto de desequilíbrio mental diferente dos demais que ele costuma apresentar nos filmes. É porque aquele era trágico, né? E silencioso. E silencioso. Os outros tipos têm sempre uma coisa de um herói trágico, tragicômico, né? E ruidoso. Exatamente. Ruidoso, quebrador, forte. Esse não. Esse é passivo, é deprimido, o tipo silencioso, é absolutamente sozinho e termina aquela coisa ele na porta daquilo ali, numa solidão total, vivendo um mundo que existe como realidade e é realidade na realidade histórica, mas sem nenhum tipo de documentação que conecte o episódio histórico da estrada no qual o homem que ia de fato pegar e matar a criança que ele queria defender morreu sem chegar, e a intuição dele sobre essa certeza. Não há nenhum vínculo, não consigo fazer essa ligação, que ligue, nem para ele, nem para a polícia, nem para ninguém, mas para ele é uma certeza maior do que qualquer comprovação material. Não deixa de ser uma configuração virtual, não é? É claro que é também. Também. Mas também mostra o poder esmagador de uma convicção que não se faça acompanhar de uma base, de um substrato de confiança pessoal na certeza de que a minha sanidade não precisa de comprovações de terceiros e nada em relação a mim precisa disso. Porque se eu transfiro a validade de qualquer coisa no meu ser para qualquer que seja o ente ou a instância de confirmação, seja por ausência de convicção ou por excesso de convicção, eu surtarei. Você se coloca na posição de objeto. E o objeto mais objeto frágil do outro. Isso mesmo. E até do outro que não necessariamente existe, mas do outro que em você criou para julgar imaginário, você. E para fazer de você aquele ser que fica involucrado na impossibilidade das conexões reais que prescindam dessa validação tão necessária, dessa crisma, desse batismo de validade. Caio, eu penso que para o homem aprender a viver, eu acho isso cada vez mais, estou convicto disso, ele tem que relativizar o pensar, cada vez mais. Porque o sujeito que leva a sério os seus pensamentos, ou seja, vive uma perspectiva mágica daqueles pensamentos, ele está cada vez mais escravo de processos psicológicos que vão se tornando labirintos. E é uma coisa que você está dizendo absolutamente parte do ensino espiritual do Novo Testamento. Você vê a ênfase, começando em Jesus, com relação ao fato de que é na subjetividade, é no coração que se produzem os maus desígnios, essa lista inteira. Se você for a Tiago, ele chega ao ponto de dizer de onde provém as guerras. O cara está pensando em César Augusto, em Calígula, em Nero, e nisso, naquilo, pensando que tem sofisticação nas decisões. O mundo olha e diz, não, nos convocaram para a guerra, deve ter uma decisão, uma importância de vida ou morte, que nada. Às vezes o cara está querendo provar que o pau dele é maior do que o do antecessor para as mulheres da corte. E vai fazer uma guerra que vão morrer milhares. Mas de onde provém? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. No fim,
As decisões podem ter grandezas obâmicas no planeta, mas os elementos das pulsões raramente se desrelacionam das coisas mais básicas e mesquinhas, das inseguranças mais comezinhas do ser, de um lado. Aí você chega a Paulo com aquela ênfase toda de estado mental reprovado, que é uma ênfase poderosa em Paulo: não se solte no fluxo, não batize seus pensamentos, não os crisme, não os dogmatize, não os teologize no sentido de fazer deles Deus de você, não fazer do seu processo mental a sua divindade, né? Porque senão você vai entrar num processo de doença. Aí ele vai mais além e diz: não fazendo a vontade dos próprios pensamentos. O que para um bocado de gente parece um ato de negação mórbida, quando na realidade é o oposto. A verdade não está aqui. Não está no pensamento. Não está no pensamento. Não está na vontade do pensamento. Nem a existência está no pensamento. Porque quando ele chama de vontade dos pensamentos, ele tirou a questão inteira do processo do que seria lógico, razoável, racional, sábio. Não, ele disse: pensamentos funcionam com capricho. São as pulsões. São as vontades do pensamento. O pensamento já é fabricado por pulsões que o precedem. Ele já se molda às pulsões. Ele já é o ardil inconsciente das pulsões não confessadas, que precisam ser pavimentadas pela suposição de um caminho que faça algum sentido a partir da falsidade da premissa como pulsão, como vontade instalada. É igual o cara que tem uma pulsão de uma natureza qualquer e desenvolve uma teologia para justificar a sua pulsão. Quase toda a produção teológica... É uma cosmogonia pulsional. É uma cosmogonia pulsional. Quase toda a teologia, que não é fruto de um trabalho acadêmico longo, sério, quase zen, de um cara que não é aquiniana, né? Ela nasce inseparavelmente de pulsões. Com certeza. Absolutamente humanas, viscerais, uterinas, de elementos bastante entranhados na nossa animalidade também, nas nossas frustrações mais mesquinhas. São os bichinhos que comeram menos, se comparando com os que comem mais. As doencinhas nascem de formigueiros e viram coisas enormes se você se entrega a esses processos mentais de autoindulgência. Né? Autoindulgência é uma desgraça. É terrível, é terrível. É uma desgraça quando você não se inimiza de você com a necessária saúde, você adoece. Há de haver um lado de você que se ame o suficiente para se encarar e sair no pau com você mesmo. O cara que perde a referência de si para si no autoenfrentamento e que acha que o melhor que ele possa fazer por si é concordar consigo mesmo, esse cara que se faz um com a vontade dos seus pensamentos, que se faz um com a pulsão, esse bicho, não importa em que direção ele vá, se é do ponto de vista da impressão humana uma carreira ascendente de glória ao poder ou de depressão e desgraça, o buraco é o mesmo. Com certeza. O surto está lá e o convívio com ele é desgraça. E ele é desgraça em si. É uma postura suicida, né? Mas, ó, total, né? O que tem de gente ali, né? meu irmão, Aquele suicídio a prazo, né? Que você vai... e que é comum em crente. Né? É por isso que eu puxei esse assunto. Demais. Só porque ele dá muito mais em crente do que em poste de ferro ou em qualquer outro lugar. Em crente ele dá pra caramba. Porque crente é o cara da promessa. É o cara do Isaac, da Rebeca, do meu Isaac, a minha Rebeca. Todo mundo tem um Isaac. Todo mundo tem uma Rebeca. Todo mundo está esperando alguma coisa. Todo mundo tem uma convicção incompartilhável, que o pai não entende. Essa, cara.
Coisa mais virtual do que essa, sempre pro além. Né? A mãe não entende, os irmãos não entendem, o novo convertido. Por que que existe a chance de um novo convertido que se converte numa seita evangélica? Uma chance imensa de que o cara surte. 75% do pessoal habitando dos clientes e internados em clínicas psiquiátricas na década de 90 eram evangélicos, 70% no Brasil. Estatística, evangélicos de origem pentecostal, que é o pessoal da promessa. E que é o pessoal da afetividade. E da O afetividade afeto, com a promessa. as também. sensações, tá tudo na frente. Né? Do emocional. O mais do que emocional, da afetividade, exatamente, o emocional. Do emocional. Eu até me expressei mal. Porque aí a promessa com a emoção, que não tem razão no processo, não tem nada, só tem a promessa como mágica, como oráculo. E a emoção como o único valor existente diante de Deus antes de ser o dinheiro. Né? Hoje em dia o dinheiro é que manda. Mas no tempo que crente surtava ainda os bons surtos, porque hoje em dia você não vê nenhum crente dessa nova era surtando, porque o negócio se resolve com grana. Mas no tempo em que a viagem era para dentro, no tempo em que o cara queria ser batizado com o Espírito Santo, e que a evidência era falar em línguas, e que ele ficava esperando, e o nome disso era a promessa, eu estou esperando a promessa. Aí ele ficava de joelho na igreja esperando a promessa, orando toda sexta-feira à noite pedindo a promessa. O sinal da promessa vinha com língua estranha. Ele tinha que falar em língua, ele não falava. E ele pedindo a promessa 1 ano, 2 anos, jejuando, se mortificando, pedindo até 15 anos. Ainda existem remanescentes, mas já estão fossilizando-se. Porque a safadeza ficou tão grande que até a bênção dessa doença, que era uma doença ainda da sinceridade, já nem existe mais. Mas no passado isso era de uma força absurda. Mas há remanescentes disso vivos ali, sofrendo disso, porque contraíram esse mal há 20 anos, 15 anos atrás e sofrem disso até hoje. Por exemplo, e as subjetividades das promessas, você falou da emoção, quer dizer, do afeto, aí eu falei emoção, aí você disse, de fato, emoção. Mas quando isso vem com o peso oracular de uma promessa, seja por uma profecia, ou por a fala de alguém que a pessoa elegeu para ser afetivamente o profeta, o oráculo vivo, na igreja, um senhor idoso, uma senhorinha que diz, minha filha, você já viu o fulano? Como ele é um rapaz tão interessante, bem que vocês poderiam se dar bem. E ela que já está doida por ele, um tesão enrustido, encruado, uma vontade de tê-lo, não tem coragem de falar nem em oração com medo de pecar. Ouve aquela voz, aquilo ecoa nela como a voz da anja Gabriela, dizendo, vai que é teu, minha filha. Anja Gabriela, falando, vai que é teu. Ela, aleluia, obrigado pela confirmação, Senhor. Aí vira uma promessa, a gente está rindo aqui, isso desgraça a vida do cara. Vira uma promessa, aí ela já começa a olhar. Aí qualquer sorriso que o sujeito dá de lá, não foi nem por nada, porque ela desafinou. Ela já interpretou. Como paquera. Aí vai crescendo o volume. Aí o cara namora uma, ela diz, não, ele deve estar com medo de vir. Porque ele sabe que eu sou piedosa, ele me vê na reunião de oração, ele é um homem tão de Deus que ele não quer correr o risco, ele deve estar se guardando para mim, por isso ele está treinando com essas menininhas. Aí ela alimenta mais paixão, e quanto mais ele está com a outra, mais ela surta de cá. Aí ele vai mudando, e ela vai continuando seguindo. Eu já vi uma menina, que foi minha ovelhinha, que eu conheci assim, com 16 aninhos, que se apaixonou por um amigo meu, 1 ano mais novo do que eu apenas, portanto havia uma diferença entre eles de uns... Eu era pastor na Betânia, eu cheguei lá para ser pastor com 26, ela tinha 16, 10 anos, 9 anos entre eles. E uma lourinha, bonitinha, piedosa, desse tipo que eu acabei de descrever. Marta, mais do que Maria, ativa, e reuniões de oração e tal. Mas irreflexiva. Irreflexiva no sentido
da realidade, porque o que ela tinha de construção imaginária, meu amigo, ela podia dar e vender. Aí ela chega para mim a primeira vez e me conta essa historinha de que o fulano não tinha coragem de se confessar para ela, que ele era muito tímido, que ela desconfiava até que ele fosse assexuado, que era uma desconfiança que lá no fundo eu tinha também, por outras razões. E ele depois veio a me dizer que de fato não era assexuado. Mas eu tive que ter uma conversa com ele quando ele fez 32 anos de idade, mais ou menos, uma conversa braba que entrou noite adentro, que veio a destampar a sexualidade dele. E ele, 6 meses depois, estava noivo, casado, está cheio de filho, feliz da vida, gostando do borogodó. Mas ele ficou anos naquela história mesmo. Aí ela que já assistia aquilo, e o sonho dela era ser psicóloga, ela realmente veio a se tornar psicóloga depois, fazia a leitura que ela queria, era o pensamento. Era a trama do imaginário dela, né? Leitura que queria. E ele foi crescendo como um apaixonado tímido. Depois virou professor dela no curso de teologia da Vinde, ela apaixonada. Eu me lembro do Guilherme Kerr, que trabalhava lá comigo, dizendo para ela: minha querida, não faça isso. O Guilherme já chegou, ela já estava com 20 anos. Amanda 4, cara. Loucamente. Você é tão bonita, cheio de homens aí, não sei o que, para que essa fixação? E ela dizia, para todo mundo que perguntava, ela dizia: eu sou possuída por uma esperança essencial. Uau. Que era o termo que a medicina usava na década de 80 para designar todas as doenças não diagnosticáveis. Histeria. Meu pai sofria de hipertensão essencial. Que é hipertensão essencial? Coisa nenhuma, era hipertensão mesmo. Eles não sabiam diagnosticar a causa. O que não tinha causa virava essencial, era igual a singularidade absoluta da física moderna. Não dá para atravessar o mistério, vamos chamar disso. Esperança essencial. Quando eu comecei a ouvi-la dizer isso, eu digo: olha, querido, isso não é esperança essencial. Você vai viver, se você quiser continuar nisso para ver, que de fato isso é uma fixação adoecido que você desenvolveu e que vai acabar mal. Conclusão, eu tive milhares de conversas com ela e ela nunca desistiu daquilo. O cara casou. E foi preciso casar e começar a ter filho para ela desistir. E ela não desistiu de todo. Uau. Ela transferiu para outras figuras que ela achou que tinha perfis semelhantes, a mesma coisa. E veio acabar mergulhando no estado antitético em relação ao que ela tinha vivido a vida inteira. Com 40 anos quase de idade, uma coisa que começou aos 16. Você veja o que se jogou fora de vida. É a cisão da personalidade. Aos 40 anos, Cisão mesmo. ela desistiu dos virtuosos. E foi pros... E foi dar, bandidões. ela estava virgem, imagina só, a esperança essencial era tão grande que ela ficou se guardando para um fantasma de 16 a 40, para começar a se entregar aos 40 para um canalha, casado, que adorava uma crente doente. Porque não tem crente mais maluco, não tem mulher mais maluca na cama do que uma crente que guardou uma promessa dos 16 aos 40 anos e que de repente diz: Isaac não tá com nada, eu só vou comer Ismael safado. E aí, meu amigo, ela vira peão. Aí, companheiro, o cara é louco para um lado e ela para o outro e diz. Aí o processo começa a ficar emocionalmente ateu. Porque como ela se deu emocionalmente a uma falácia durante tantos anos, e ela fez isso em nome de Deus, de uma esperança essencial, ela vai continuar crente, confessando o nome de Deus, mas emocionalmente ela se ateifica na hora. E aí ela perde o Deus dela era pura emoção. Quando a emoção vai embora, entra a doença da emoção, que é a perversão emocional. Aí a escolha que ela faz é suicida.
É totalmente suicida, é o Jack Nicholson babando sozinho. É incrível. Talvez essa escolha suicida já estivesse instalada, nela, embrionária, em desenvolvimento, e aí ela escolhe, vamos dizer assim, um teatro imaginário que tenha sua asepsia, que seja limpinho do ponto de vista dela, romântico, para se defender desse longo instinto que se desenvolvia dentro dela e que ela precisava realmente quebrar a cara e se decepcionar para dar margem a toda a força aí. Né? Essa Death Wish. Para cavalgar nele, né? Cavalgaram nela legal até. Até cavalgar. Virou mula uns 5 anos. Virou mula de um jumento, meu irmão. Pois é. Que o bicho não era moleza. Aí ela foi pro outro extremo. Era chorar. Era chorar e chorar e chorar e chorar a concreção da promessa. Eu digo, olha, querida, isso não é promessa, isso é literalmente lambada. Sai dessa enquanto dá. Hoje, agora, já anos depois, ela está casada, uma vidinha tranquila, não sei o quê, mas você veja o que fez uma pessoa de 16 anos até... Há 15 anos atrás ela estava nessa ainda, mais ou menos, nessa maluquice. E tem crente ali, isso é doença de crente, né? Mais do que de qualquer um. Isso é a doença da profecia, é a doença das promessas. É a doença, por exemplo... dos idealismos, né? O crente é muito idealista. Idealismos no mundo das ideias. Mais mágicos. Do mundo real, porque existem idealismos com mínimo de concreção. Mas os idealismos mágicos... os idealismos mágicos, e que chegam ungidos pela fé carismática, pela fé milagreira. Meu amigo, isso enfia um espigão de promessas incumpríveis que Deus não fez. Mas o cara viverá para tentar encurralar Deus, para transformar a obsessão dele numa promessa que demande honradez de Deus quanto a cumpri-la. Deus agora é uma questão de honradez sua. Se o senhor não fizer, o senhor não é Deus. Aí como o cara não vai dizer para Deus, vem algum dia na vida, raramente tem um que acorda e diz, de hoje em diante o senhor não é mais Deus para mim, porque nesse dia Deus virou mais Deus para ele do que nunca, quando ele começa a sair do pau com Deus. Aí, raramente se tem essa coragem. Ele não vai dizer isso. Ele vai começar a fazer o caminho de outras desconstruções dentro dele. Aí vai para o cinismo, às vezes, ou então mergulha em descrenças, ou faz as escolhas explicitamente suicidas contra si mesmo. Mas é a doença do crente. A quantidade de gente que me escreve, que são as cartas que eu menos respondo, porque são as mais frequentes e são as mais respondidas, eu já não tenho mais nem condição de responder. É porque Deus me prometeu e não cumpriu. Agora, o Caio, a raiz disso está na idolatria. O Deus do meu desejo. O Deus que eu constituo para me realizar. O Deus da minha sensualidade, da minha volúpia, do meu imaginário. Às vezes é quando Deus não totalmente outro que me nuliniza, entendeu? Que eu não quero ser anulado de jeito nenhum. Às vezes Deus é puro Eros para ele. Eros, Como, por exemplo, a viagem da Teresa de Ávila, que a gente falou, acho que foi ontem que eu falei rapidamente sobre o assunto, que começou como uma viagem com Cristo erótico. Tesão em Jesus. Queria dar para Jesus, queria comer Jesus, queria chupar Jesus, queria beijar a boca de Jesus, lamber as feridas de Jesus, entrar em Jesus, sou amante de Jesus, quero a espada dele ferindo meu útero, quero ser penetrada, quero ter... Começou e surtou no Cristo erótico, para poder, no surto profundo do Cristo erótico, adoecer até a morte. E devagar ser salva pela Santa Inquisição. Essa que é a verdade. Porque os surtos de visões dela eram incompartilháveis, porque ela não podia dizer que ela estava chupando Jesus no sonho, ela não podia dizer que ela estava casada com Jesus no sonho, ela tinha que transformar aquilo tudo numa linguagem espiritual para fora.
Mas mesmo a linguagem espiritual confessada era demais para os dogmas da igreja, que não podiam admitir tamanha roçação com Deus, tamanha sensorialidade. E aí ela começa a sofrer a ameaça de uma perseguição que ia jogar na fogueira. É nesse processo que ela vai ficando livre do mecanismo erótico da relação dela com Jesus. Exatamente. E vai fazendo a viagem para dentro do processo espiritual de relação com Deus e vai transformando toda a carga pulsional erótica numa carga de pulsão espiritual, de sublimidade, de entrega. Mas quem lê sobre Teresa de Ávila fica escandalizado, não, né? eu digo o cara que leu só os textinhos tá. e não sabe a história, às vezes está até lendo o texto que ela escreveu no tempo em que a vontade dela era dar uma chupada no Senhor, mas que ela tinha que escrever com terminologia espanhola e literária, palatável para um ambiente persecutório, que o cara lê e chega e diz assim, que intimidade ela está tendo com Deus. Ela veio a ter. Mas naquele momento era intimidade com a pulsão frustrada e histérica de uma mulher que estava querendo era dar para um homem. E que tinha sido criada desde a infância para ser uma mulher dedicada a Deus, quando experimenta toda essa explosão de desejo dentro dela, não tendo, achando que qualquer vazamento disso na direção do outro real iria gerar a concreção do pecado, ela transforma isso tudo numa subjetividade devocional erótica para com Jesus. E faz da histeria sexual dela um surto de elevação, de modo que ela começa a ser procurada no convento, enquanto ela ainda está absolutamente doente de tudo, ela já tinha virado santa popular. Ela vai ficar curada disso aí, para se tornar de fato uma iluminada sábia no processo, anos depois. E o que levou ela, né, ao Carmelo, né? As carmelitas, descalças, da ela criou a descalça. Exatamente. Ela foi primeiro para as carmelitas que estavam lá, convencionais. Né? O que levou ela foi o temor, e não o amor. Ela entra para o mosteiro com medo de que sua alma se perca no inferno. E ela e o irmão, desde criança, ela e o irmão tinham uma fixação religiosa extraordinária mesmo. Eles tinham uma ansiedade mística. Ela e o mano dela. E os dois na infância tiveram experiências de natureza mística incompartilháveis. Eles tentaram falar e foram calados. E aí então eles começaram a viver para dentro. Quando o irmão chegou na adolescência, o irmão fez a viagem sadia de procurar o caminho dele. É até uma ousadia, né, Caio, essa relação de Teresa com o Senhor, né? Será que a gente pode falar que é tão ousada quanto Jacó? E Deus, que briga com Deus, Teresa se erotiza ou erotiza a sua relação com Deus. E ela... E chega uma síntese, chega um acordo depois daquilo. Ela chega, naquele momento em que ela está nesse auge aí, a santa de devoção dela é uma Maria Madalena imaginária. É a Maria Madalena puta, é a Maria Madalena dos católicos medievais. Porque isso ainda está acontecendo no século XVI, com a Reforma Protestante rolando, com a Santa Inquisição acontecendo, com gente sendo morta toda hora. Quer dizer, ela era mais favorável para toda sorte de histerias possíveis. Né? Então, nesse processo aí que ela tá vivendo, o interessante é que o irmão faz o caminho dele, o pai dela era um religioso, mas sem muita profundidade espiritual, queria mais uma filha consagrada do que uma filha que conhecesse a Deus. Ela vai para o mosteiro no auge da beleza dela também. Esse é um outro problema. Ela inspirava tesão até nas mulheres, a Teresa de Ávila. Então a relação dela com os seres humanos era uma relação muito sensual, porque ela era bonita. E ela não podia negar para si mesma que ela era vista como uma mulher bonita, embora ela abominasse ser vista como uma mulher bonita.
Pelos homens e pelas mulheres. É porque isso. A Madre Superiora Uma dela ameaça. disse, olha, o maior problema não é nem a visão, são nem as visões que você tem, é a visão que você é. Porque as mulheres sentem ciúme e inveja. E os homens sentem desejo. Até os padres. Todo mundo Te quer. reprimido ali. Meu Deus. E a mulher disse, não tem nada pior do que uma santa bonita. O melhor cenário para uma santa é o da feiura, é a santa baranga, que só fica bonita na mão do artista depois que morreu. Aí como já não existe, você faz dela uma musa grega. Mas a santa baranga sobrevive melhor. Ela não gera ciúme, não gera desconfiança, porque no imaginário religioso e também pagão, quase sempre as grandes santidades estão associadas às grandes figuras. O cara vira santo porque não teve alternativa no mundo das estéticas. Na maioria das vezes é assim mesmo. Não teve inteligência no mundo, não teve competência no mundo das inteligências. virou Aplicabilidade. santo. Não teve. Então o santo é o inviável. Aí, É o de fora, né? que é o santo religioso. Que fica do lado de fora da festa. Não deu certo. O pai e a mãe escolhiam na família o menos viável para servir a igreja, para o clero. Então, as associações de santidade, não só por razões anteriores a essas que eu estou dizendo, em uma complexidade imensa, mas para a gente ficar no simplismo deliberado mesmo, nunca estiveram associadas à beleza estética. Os santos eram feios, ou se faziam feios, ou se degeneravam, ou fisicamente, ou se maltratavam ao ponto da repugnância, da purulência, de qualquer outra coisa. Agora, o santo belo gera um problema enorme. A santidade que cabe na saúde mental gera um problema enorme. A santidade que cabe na inteligência gera um problema enorme, na genialidade, na beleza estética, na saúde física, no prazer esportivo. A santidade foi desenvolvida no conceito judaico-cristão esses 2000 anos para só caber na feiura, na sapice, na doença, na esquisitice. Então a Madre... Mas na beleza não. Não, né? a Madre chegou e falou, olha, pior do que as suas visões é a visão que você é a tua beleza. Agora, uma mulher que se sente desejada assim, de todos os modos e de todos os lados, e que se reprime, o único ponto de contato, o único ser de confiança para sentir tesão é Jesus mesmo. Por que não? Eu escrevi aqui no site... Por que não? Eu escrevi aqui no site, acho que foi segunda-feira ou sei lá, domingo de manhã, que é também objeto de muita carta que eu respondo. Pessoalmente não colo mais lá porque não tem mais condição de colar as mesmas coisas. Mas primeira experiência que eu tive com 18 anos de idade com esse tipo de coisa foi o seguinte: eu me converti e comecei a pregar. Aí converteram-se pessoas de todos os tipos, entre elas muitos gays e muitos viados. Eu tinha um gay discreto e o viadão, a bicha louca. A bicha louca se converte também. Então, e você tem que amar a bicha louca, tratar a bicha louca com carinho. Então, o viado discreto é uma facilidade para qualquer chauvinista tolerar em qualquer lugar. Agora, o viadão que se converte na praça, ai meu Deus, você é o máximo, onde você assiste que eu quero ir ver, ai, lindo e tal. E você dizer, olha, na rua Silva Ramos, tal, sábado, hora tal, chega lá, que eu tô te esperando, aí chega o bicho, não sei o quê, e você nota que ele não sabe se ele quer Jesus ou te quer, se ele quer a vara de Arão ou a tua, enfim, tá lá o sujeito. Eu tive muitos desse tipo, e um deles era um magrinho, meu irmão, que era aquele viadinho clássico, sim, magrinho, rebolante, que já tinha um ânus maior do que um rombo de... Um túnel, era um Rebouças, era duplo. Tinha de entrada e de saída.
Prova disso é que ele, com 20 anos de idade, eu tive que internar um rapaz, porque o reto dele já estava todo ferido, que não dava mais, ele só tinha 20 anos, eu levei para o hospital o bichinho. Era sangue, ele não conseguia parar de transar, de entregar aquela bunda todo dia, várias vezes. Quase que bati nele para levar para o hospital e parar. Esse cara começou a querer mesmo Jesus. Mas o Jesus dele estava muito misturado comigo, porque eu sabia que ele tinha um tesão danado em mim. E ele não tinha oportunidade de coisa nenhuma, mas o tesão dele era visível. E ele todo dia de manhã estava lá na Víndia. Quando abria o escritório, ele já estava em pé lá. E não precisava que eu o atendesse, porque a fila andava, tinha muita gente. Ele só queria olhar de vez em quando pela janela e me dar adeus assim. Se deu como sai. Dá aquele adeuzinho dele e tal. Pois bem, esse cara um dia chega para mim e me diz o seguinte: olha, pastor, eu acho que eu não venho mais para a igreja não, eu não estou aguentando, e especialmente, me faz um favor, não pede mais para ninguém se ajoelhar para orar não, e para vigília eu não vou mais. Aí eu falei: por que, fulano? A vigília não dá, ficar a noite inteira de 4. Quer dizer, para ele não era de joelho, era de 4. Claro. Associação. Total. Todo mundo ali estava de joelho orando. Ele era o único cara de 4. A mente viciada já. Né? E ele dizia, e não tem jeito, eu começo a orar, Jesus. Quando eu digo Jesus, Jesus é homem, né? Aí começa a vir as imagens. Quando eu digo Jesus, aí eu já imagino aquele pão. Aquele tempo, cara, homem bonito era pão. Era pão. Né? Aquele pão. Eu imagino aquele pão. Jesus europeu. Aí me desculpa, pastor, mas eu vou sentindo aquele calor, a presença dele me cobrindo pelas costas. Eu vou sentindo aquele cheiro de Deus. Aí vai entrando. Aí de repente eu não estou mais orando, eu estou tendo orgasmo. Agora, se ele fosse contar isso para um pastor ali na cidade, ele ia apanhar, ser mandado embora, não sei o que e tal. Aí ele: é demônio, pastor? Eu digo: não, querido, é tesão mesmo. E eu era muito novinho, eu não podia explicar o processo para ele com detalhes, mas o meu coração intuía o processo inteiro. E o meu tratamento para com ele era misericórdia e carinho. Ele era: esquece isso. Eu que sou essa coisinha aqui, que estou ouvindo de tudo que é safadeza amazonense que você pode imaginar, e entendo, cara, Deus te compreende, fica na tua, vem. E tal, não ajoelho, ora em pé, que é para não ficar sentindo nada desconfortável, deita de cabeça para cima, faz qualquer coisa, mas fica na tua. Aí comecei a ver muito isso acontecer, e acontece também muito com mulher, a tal da coisa da histeria da nossa conversa de segunda-feira passada. Muita mulher que se converte numa carência tremenda, com a vontade enorme de ser amada, de beijar, de ser beijada, de trocar, de conhecer, mas já vinha de um processo mental e psicológico de autocerceamento sexual e de libido, entra nessas igrejas que são anti-libido, anti-tudo. Sexo é quase procriativo. E fica mais libidinado. Mas aí só aumenta a libido, a pessoa vai ficando histérica e tarada e com a vontade enorme de soltar a franga e o galinheiro inteiro e não pode. Aí conclusão, para onde é que isso vai? Vai para Jesus, meu irmão. Vai para Jesus. Ninguém sente isso com o Espírito Santo. Ninguém nunca me disse: eu senti que transei com o Espírito Santo ontem à noite. É porque Jesus é o antropos. A doença de crente em relação ao Espírito Santo é a paranoia da blasfêmia. Com relação a Jesus, quando instala-se alguma coisa, é quase sempre sexual. A fisicalidade é o encarnado. É o encarnado. Então a perversão da encarnação numa mente com esse estado de carência é a absorvência do encarnado como elemento, objeto erótico a me possuir e a me dar prazer. No Brasil, no final da década de 90 e meados dessa década agora, houve uma avalanche terrível, não sei se vocês acompanharam, de uma onda de músicas, de cânticos que tinham esse teor. Quero subir no teu colo, tocar no teu colo, estudar. Meu Deus do céu. Eu falei aí esses dias, escrevendo aí num texto, que eu tinha ouvido falar
que nos Estados Unidos estava a maior onda disso, mas já não, foi no fim da década de 90. Eu já não estava mais na parada por aí. Foi depois de 98, bateu essa onda de louvor americano que chegou rapidinho aqui na internet, chega no dia seguinte. Aí, do ano 2000, eu e a Adriana fomos convidados para ir a um jantar seguido de uma reunião de oração rápida que se seguiria de um jantar na casa de uns ricos na Barra da Tijuca, ligados naquele tempo à Igreja Sara Nossa Terra lá da Barra. Convidaram, não sei o que, aí a Adriana e eu fomos lá. Mas meio desconfiado, meu Deus, eu não costumo ir para jantar de religioso doido, nem fanático, sei lá o que vai acontecer, uma reunião de oração antes, sei lá o que vai acontecer nessa maluquice. Mas vamos lá, o convite foi tão insistente e desse casal que a Adriana e eu fomos. Aí chegamos lá, tinha uma garotada, só tinha garotada, assim. Uns meninos entre 20 e 25 anos, 27, por aí. Tinha um do cabelinho um pouquinho maior, uma carinha delicada, tocando um violão, um garoto. E aí ele começou a dirigir a reunião, né? Aí ele começa. Ai, Jesus, esse teu cabelo cheiroso, gostoso, quero sentir o teu ar. Roça teu cabelo em mim, Senhor. Quero que tu esfregues a tua graça. Aí começam as meninas também, vem Jesus. Um negócio orgiástico, assim, tava mais para um culto à mitra. Assim, todo mundo meio em posição ginecológica, vem, meu Deus, aquela coisa toda. Cara, foi ficando um negócio tão erótico que se você for para um motel, no quarto ao lado ninguém vai fazer ruído mais erótico do que naquela reunião de oração. E tem mais, um doido chegando ali, com esse tipo de cabeça que eu estou falando, doido não é pejorativamente, é um cara desequilibrado emocionalmente, chegando ali com esse, assistindo a esse tipo de espiritualidade, se fosse mulher ficava molhadinha. Com certeza. Porque não tem como, era uma coisa de uma suruba divina. Sim, 16 jovens numa sala, todo mundo vê, Jesus, agora é minha vez. E graças Incrível. a Deus não pegou. Graças a Deus não pegou. Porque aí, pô, 2001 eu comecei a sentir que foi morrendo. Mas a idolatria, você tinha falado do assunto do elemento idolátrico, que não só a idolatria no processo mental, idolatria disso tudo, mas inevitavelmente se transforma em idolatria na perspectiva do desejo que ganha concreção, que tenta estabelecer concreção do encarnado como objeto de desejo, de Jesus como objeto de desejo e de entrega nesse sentido. Por exemplo, a gente fica chocado com isso em relação a Jesus. Nunca ninguém me reportou dizendo, sabe, pastor, e ele me comeu. Nunca ninguém me disse. Todo mundo só chega e fica dizendo que fica querendo, se sentindo em pecado, porque, obviamente, o elemento da censura psicológica estabelecida na mente dele impede a transformação da fabricação sensorial que ele teria potencial para criar e aplicar em si mesmo como sensação de transa com Jesus, fica inibida por essa muralha da China de censura que está presente ali. Mas em relação ao diabo não existe. Então, o que tem de mulher que experimenta a sensorialidade da transa com o demônio, e aí, nesse caso, começa com um processo psicológico de fabricar a partir autoimagem baixíssima, autodesprezo ao extremo, a pessoa é um zero. Só posso ser objeto de desejo de um diabo, porque um anjo não me quererá. Automaticamente, depois de um tempo, isso está fabricado, o holograma está criado. Está criado. Está criado. Aí ela começa, na perversão dela, a abrir as pernas para o demônio, literalmente. Por enquanto é o imaginário. Mas eu já atendi gente, e não foi pouca, que acabou, meu amigo, experimentando a sensorialidade
das transas mais alucinantes desse mundo, com os orgasmos múltiplos mais malucos, capazes de trocar qualquer homem pela visitação noturna do espírito comedor. Do espírito comedor. E aí o cara fica dizendo, pô, esse cara inventa cada história. Não, as pessoas só têm coragem de me contar o impensável. A 3x2 para todo lado. Mas é mesmo. Agora, como é que você fica livre disso no ambiente religioso? Não tem nem interlocutor, não tem para quem falar. Me contam muito porque eu tenho a coragem de dizer Lógico. que esse fenômeno é humano e porque, sendo humano, ainda que seja uma perversão humana, ainda que seja a evolução de uma coisa que a psicologia mesma chamaria de um processo perverso, porque essa perversidade não precisa ser contra ninguém, às vezes Contra si mesmo. contra si mesmo. Então, esse processo perverso, na igreja não pode ser falado, essa mulher vai para a fogueira de um exorcismo, vão reunir gente, sai diabo, enquanto todos os exorcistas estão vendo ela de quatro ali, doidos para comerem, porque é contagioso, ela quer dar para o diabo, por que não quer dar para mim? Aí já vai girando em cadeia, vira bruxa de Salem de libido. Vira. Fica o que tem de fenômeno de bruxa de Salem erótico em igreja, quando surge alguém altamente disciplinável sexualmente falando, em geral a igreja inteira fica com tesão. Das mais variadas formas, né, fica? Começa na fantasia, termina nas potestades, e principados, fantasiados de outra coisa. Começa na fantasia, mas o cara bem que veste uma lantejola. Bota um hobbyzinho. Eu não sei se tem tempo aí, mas tem um amigo aqui que está dizendo que o padre Fábio de Mello, que é a sensação aí, no momento está causando o maior frisson nas menininhas, nas irmãzinhas. Ele está perguntando o que você acha desse padre Fábio de Mello, o pop da igreja eu acho carismática. Que ele mal chegou, ele ainda é plástico para mim, ele nem existe como gente. Isso demanda tempo para um cara, num tempo como o nosso, onde a mídia infla, fabrica pessoas artificialmente. A minha mulher pegou para ler um livrinho dele aí que estava todo mundo dizendo que era mal barato, achou uma babaquice do começo ao fim. Chá com pão. É o negócio de onde foi que eu me perdi, o negócio assim. O tema até sugestivo, mas como psicólogo, como cara profundo, como não sei o quê, ele trabalha naquela profundidade mediana. E a meu ver não é jogada de marketing, ele compreendeu alguns elementos dos pilares da superfície das arquiteturas psicológicas numa comunidade religiosa despsicologizada que é a Igreja Católica. Até o padre Marcelo Rossi fez sucesso. Foi. Com aquela babaquice de chuchada dele. Né? É um chucho. Sumiu ele, né? Então se chega com um discursinho um pouquinho mais aquecido, psicológico, bem construído, num universo de cegos, não precisa nem ter um olho. Se tiver meio olho, é rei. E também num universo deserotizado, chega um cara que é supostamente um santo belo, suscita nas meninas o frisson. Deve ter também um monte de padre que sente coceira em outro lugar. Como também tem os machões chauvinistas do sacerdócio, e que são horríveis de feios, que devem estar com ódio do cara doido para ele quebrar a cara, que é para acabar com mais um fetiche católico. Mas para mim ele é um fenômeno de miragem ainda, ele tem que comer muito sal, passar muita água embaixo da ponte dele para eu saber quem é esse cara. O discursinho é uma coisinha de água com açúcar, autoajuda católica. Não deu para eu levar nada a sério ali. É um Marcelo Rossi mais articulado, por enquanto. Ele que me mostra, eu não quero que ele não tenha que me mostrar nada, mas já que estão me perguntando, eu preciso de tempo para fazer uma avaliação a esse respeito. Por enquanto é só imagem. Nós vivemos na época da imagem. As pessoas o culto adoram à imagem. A fantasia. A palavra está humilhada entre nós, está esmagada entre nós.
É o mundo do culto à imagem. Então, uma boa imagem dita com palavras que não precisam carregar nenhum sentido, basta ser a Sônia Hernandes fazendo caras e bocas assim na frente da TV, como ontem eu vi ali, faz caras e bocas, você chupando um picolé o tempo Constrangedor, todo. né? Mas os caras ficam assim, aí fala para Jesus assim, olha, que o amor de Jesus, aqueles coraçõezinhos de criança, aquelas coisinhas patéticas, mas é a era da imagem. Tem um monte de mulherzinha ali, bobinha, é todo mundo muito babaca. De fato, na realidade, o universo de babaquice não para de crescer. Então é um mundo absolutamente preparado para o engano, para o engodo, para a imagem, para a boca, para Angelina Jolie ficar chupando todo mundo. E todo mundo dizendo, ai meu Deus, que boca. Agora, vai ouvir o que ela diz, cara. Dorme com ela, acorda do lado dela, sente como é, o que sai daquela boca. Mas o pessoal, a palavra está morta. Ninguém ama mais a palavra, o cara ama a boca. Ninguém ama mais a feição, o cara ama a cara. Ninguém ama mais o conteúdo, eles amam a demonstração. E a angústia atual é o resultado disso daí. As psicopatologias. Idolatria. Exatamente, esse culto ao vazio da imagem, da forma, sem conteúdo, sem palavras, sem sentido, sem significado, né? Você, como psicólogo, atendendo pessoas, você não sente às vezes que uma das suas maiores dificuldades no ajudar as pessoas não é nem a ausência delas de desejo de se escracharem e botarem tudo para fora? Pelo menos comigo eu não sinto que seja esse o caso. Mas faltam-lhes até códigos para descreverem o que elas sentem. É o desejo de autenticidade existencial. Uma sensação de desamparo ali, que está ali o tempo todo percorrendo um circuito no sujeito. E a dificuldade de, às vezes, transformar a sinceridade do código falado, transformar, simplificando, em linguagem, é crescente também. É crescente. Você tem que fazer cada vez mais leituras das muitas outras linguagens, porque a dificuldade de expressão, de olhar para dentro e ter um mundo interior que a pessoa enxergue e diga, ó, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Justamente por causa da imagem, as observações todas foram para o espelho. Exatamente, mas para ela começar a se enxergar, ela tem que se colocar necessariamente no lugar do sujeito, né? Quando a pessoa começa um trabalho de terapia, você sabe, você trabalha com isso também, né, Diego? Ela vem, durante um tempo, os primeiros meses, o discurso dela é para te conquistar. Ela está se colocando no lugar do objeto. Ela quer o seu afeto, ela quer te conquistar, ela quer que você diga para ela assim, olha como que você é bonita, como você tem importância, como você é um ser significativo. E o seu trabalho é justamente desconstruir aquilo que ela está demandando em você, para que ela aprenda a ver como sujeito, como aquele que escolhe e não é escolhido. No meu caso, raramente alguém tem essa chance, porque eu já chego num escracho. Pois é, exatamente. Assim, tão grande que não passa. Se não conseguirem me contar em meia hora, eu conto pro cara. Conto porque eu não tenho esse tempo. Mano, olha. Se você tiver outra coisa que não seja isso, me fale. Porque do contrário eu não terei como te ajudar de outra maneira. Mas a sua abordagem é o pragmatismo mesmo, tem que ser. A fila anda, né? Tem que ser, não tem jeito. A fila anda, e como anda. Tem que ser pragmático. E tem gente às vezes atrás assim na fila dizendo, ó, é igual no banheiro, ó. Ai! Tô com cólica, esse cara tá com prisão de ventre. Comigo aqui tá saindo liquefeito, deixa eu sentar que é rapidinho. Rapidinho, pois é, exatamente. Enquanto esse outro aí, você vai ter que dar um mês de ameixa pra ele. E ainda tirar no saca-rolho.
Ai, meu Deus, é verdade. Gente, o nosso tempo acabou e a gente começou aqui conversando de invasão virtual e chegamos até este momento da história. Por isso que o papo é de graça. Eu espero que nunca seja furado, que vá ajudando um bocado de gente enquanto a gente caminha na liberdade de um assunto que é nosso. Lógico. A gente está aqui batendo um papo entre amigos. Verdade. Que sobre graça, bondade, luz, autopercepção, coragem, do autoenfrentamento, do autoencaramento, uma determinada dose prática e de pragmatismo, de amor claro por si mesmo, não é? As pessoas enrolam demais os seus processos de cura. Demais. Para sempre. Por isso parece até que cura rápida não aconteceu. Porque tem a obrigatoriedade das demoras. E tem certas coisas que são processos longos mesmo. São educações na justiça, como Paulo chamaria, né? No processo mental. Outros, como diria meu pai, outros, meu filho, só uma paulada grande para matar essa cobra. Então, outras, às vezes você chega e vê Jesus dizendo, vai, não peques mais. Às vezes você vê Jesus dizendo, não faz de novo, senão vai te acontecer um negócio muito ruim. Porque não dá para brincar com isso aqui, não. E é na hora, não é no dia seguinte, é ato contínuo. Mas outros, ele simplesmente deixa que o cara siga o fluxo. Esses caso a caso de Jesus é que são a grande psicologia do Evangelho. É chegar para o cara que diz, olha, eu contigo vou para onde tu fores. Ele diz, vai nada. Os aves dos céus têm ninhos, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vai coisa nenhuma. Eu vou, mas deixa primeiro sepultar meu pai. Olha, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Essas intolerâncias de um lado que são absolutamente pertinentes em amor para a cura de um estado de auto-engano e de procrastinação e outras coisas mais, se revelam antitéticas e opostas em outras situações, onde está o surtado de Gadara agora dizendo o que todo mundo queria ouvir, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu ficar aos teus pés. E ele diz, não, vai voltar para casa, para os teus. Para você, para o seu estado mental, melhor do que andar comigo é voltar para a casa do teu pai. É um Deus que diz, hoje melhor para Deus, melhor para você do que Deus é papai e mamãe. É voltar para casa. É Deus no teu pai e na tua mãe que vão completar a cura em você. Essa objetividade, esse pragmatismo acachapante de Jesus é o que é produzindo aqueles resultados chocantes, porque não tem, é sim, sim, não, não, não tem talvez na psicologia de Jesus. É neutética, é confrontacional. O tempo todo, o cara tem que se enxergar. Por isso ele chega para quem está doente na beira do poço de Betesda há 38 anos. Quer ser curado. Né? Você quer ser curado? Porque não é óbvio. Você se vicia em doença, acalenta a doença, se casa com a doença, tem caso com doença, chupa a doença, enfim. Doença é uma das coisas mais sedutoras e úteis. Nutre, alimenta. Para processos de evasão, de fuga. É nutriente puro, é química é anabolizante. É anabolizante no mercado das falsificações psicológicas. Aí o cara aparentemente está forte, mas é só massa artificial, não tem nada ali. Né? Então, você que tem estado aí com a gente já há quase 2 horas, eu espero que essa nossa conversa aqui tenha lhe sido de utilidade. Ela vai ser repetida às 3 da tarde e às 9 da noite. E amanhã de manhã a gente está outra vez aqui às 9 horas. E vai ser meu grande prazer se você vier e se você convidar outras pessoas para participarem. Quero agradecer ao meu amigo Vitor, querido. Amém, meu irmão. Um prazer.
sempre felizão quando você escreveu essa semana dizendo, ó, segunda eu vou estar por aí, depois se não vai dar para ir na segunda, mas essa terça eu estarei. Foi o que eu te falei, vem sempre, meu querido. Escolhe teu dia. Sei que segunda deve ser o melhor, né? Assim como pro Elmo é a terça. E o Jack, por favor, venha sempre que sobrar uma franquia lá na sua agenda. É sempre um prazer muito grande. Tá bom, querido. E você, fique aí sem ficar demais. Vá aproveitando, mas não fique parado. A gente está a caminho. E nós não fazemos nada aqui para fazer as pessoas ficarem na frente de um lugar como quem cultua um aparelho de televisão como se fosse um oratório. Isso é para a gente ir botando os conteúdos para dentro e praticando isso na vida, na existência e no cotidiano. Evangelho que para mim é apenas uma informação que me ilustra, mas que não me ilumina e não ilumina meu caminho, acaba inevitavelmente se transformando em treva dentro de mim, pela presunção de ter gerado uma iluminação que não se transformou em luz de bem para orientar o meu caminho. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Se não se transformar em caminho, é luz negra, ou então é um grande desperdício da sua parte receber tanta luz e não usá-la como bem para uma existência que vai caminhando, diminuindo os tropeços dia a dia. Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Que Deus nos abençoe, um beijão para todo mundo e até amanhã. Ou, como diria o antigo repórter ESSO, ou a qualquer momento da nossa programação, com uma interrupção. Tchau, gente. Bye, bye.